Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Igor aqui. Vamos lá, pessoal. Para hoje eu preparei uma resolução de exercícios, tá? Vou tentar resolver o máximo de exercício possível. Antes disso, eu vou passar rapidamente aqui pelos conceitos de pirâmides ecológicas, tá, turma? Vamos lá. Então, as pirâmides ecológicas, levando em consideração cadeias alimentares, né, elas vão ser formas gráficas que servem para a gente analisar aspectos de uma comunidade biológica, tá, meninos? E eu tenho aqui, ó, a possibilidade de analisar na forma de pirâmide, né, nesse gráfico de pirâmide, a energia de uma cadeia alimentar, a quantidade de indivíduos envolvidos numa cadeia alimentar e também a biomassa, né, a quantidade ali de peso de cada indivíduo, de cada grupo de indivíduos. Vamos lá. Analisando a energia em forma de pirâmide, nós temos uma pirâmide comum, tá? Eu tenho uma pirâmide em que a base é maior e ela vai diminuindo com o decorrer dos níveis tróficos. Beleza, turma? E aqui é uma pirâmide bem clássica. Então, nós temos aqui na base da minha cadeia alimentar o meu produtor, perfeito? Um vegetal, um indivíduo fotossintetizante. Acima do produtor, eu tenho um consumidor primário, depois eu tenho consumidor secundário, depois terciário, beleza? Nenhuma novidade até aqui, né? Percebemos que o produtor tem uma maior quantidade de energia, por isso que a base é maior, né? E essa energia vai se perdendo com o decorrer da cadeia alimentar. Isso nós vimos lá na nossa primeira aula, beleza, gente? Então, nada muito difícil aqui, né? É uma forma gráfica de representar a energia na cadeia alimentar. Agora, o que é importante da gente lembrar, né? É que essa energia, essa pirâmide, ela nunca vai ser invertida no caso da energia, porque não tem como, né, turma? A gente lembrou aí que os seres vivos, eles trabalham, né? Essa troca de calor acontece seguindo as leis da termodinâmica. Então, nunca vai ser invertida a pirâmide de energia. Quando a gente fala de quantidade de indivíduos, eu posso ter uma pirâmide comum também, tá? Com uma base maior e diminuindo de acordo com os níveis tróficos. Aqui eu tenho um exemplo, 2.000 capins, servem de alimento para 1.000 grilos, que servem de alimento para 30 sapos, depois 3 cobras. Mas eu também, avaliando, dependendo da cadeia alimentar, eu posso ter uma pirâmide invertida. Percebam, tem a base menor e ela vai aumentando com o decorrer da cadeia alimentar. Aqui eu tenho o exemplo, ó, uma pitangueira, ou seja, uma planta, né, uma árvore de pitanga. Ela serve de alimento para 5 canários, o canário vai lá e come essas pitangas, né? E no corpo desses canários eu tenho 20 carrapatos que se alimentam do sangue desses indivíduos, beleza? Então tem uma pirâmide invertida. Fica ligado nisso que na questão de quantidade eu posso ter uma inversão. Biomassa, professor. Biomassa eu também posso ter uma inversão. Ó. Primeiro, exemplo clássico, né? Pirâmide comum, base maior do que o restante. Aqui eu tenho 1.000 kg de pitangueira, né? Uma planta pesa 1.000 kg, serve de alimento para 3 kg de canários, e nesses canários eu tenho 0,01 kg de carrapatos. Agora, no ambiente aquático, nós temos aqui, ó, no ambiente aquático, uma inversão na biomassa. Eu tenho, nos produtores, né, que é o fitoplâncton, o produtor está aqui, né, eu tenho a biomassa menor do que do consumidor primário, que é o zooplâncton, beleza? E essa biomassa de fitoplâncton sendo menor, ela ainda consegue suportar, né, consegue ainda servir de alimento para essa quantidade maior de zooplâncton, porque o fitoplâncton ele se multiplica de forma muito rápida, tá? Ele se reproduz de forma muito rápida. Fica ligado que o vestibular ele pode trabalhar com isso e pode tentar te enganar dessa forma, beleza? Vamos para as questões logo, gente, para não ficar muito longo esse vídeo? Vamos lá, turma. Primeira questãozinha, Enem 2015. Vamos lá, vou fazer uma leitura breve aqui com vocês. As superbactérias respondem por um número crescente de infecções e mortes em todo o mundo. O termo superbactérias é atribuído às bactérias que apresentam resistência a praticamente todos os antibióticos. Desta forma, no organismo de um paciente, a população de uma espécie bacteriana patogênica pode ser constituída principalmente por bactérias sensíveis. Deixa eu só anotar aqui. Bactérias sensíveis a antibióticos usuais e por um número reduzido de superbactérias. Tá? Então, tenho bactérias que vão morrer com antibiótico e as superbactérias que não vão morrer. Essas bactérias resistentes, né, elas são resistentes por conta de mutação e também por intercâmbio de material genético. Tornaram-se resistentes aos antibióticos existentes. Beleza. Agora, comando da questão, turma. Qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com antibiótico comum? Vamos lá, então.
Olha aqui nos gráficos, meninos, eu tenho a curva 1 representando essas bactérias sensíveis, ou seja, se eu estou fazendo um tratamento com antibiótico, elas vão morrer, tá? E as bactérias resistentes, tá? Eu estou fazendo um tratamento com antibiótico, elas resistem a esse antibiótico, logo elas vão sobreviver. Vamos pensar no caso aqui das bactérias sensíveis, né? Obviamente elas vão morrer. Então, eu tenho que ver qual dos gráficos eu tenho a curva número 1, né, descendo. E eu percebo que é a letra B e a letra D. Então, eu fico entre B e D. E quando a gente avalia as bactérias resistentes, ó, percebam, se as bactérias sensíveis estão diminuindo em quantidade, eu tenho um ambiente mais favorável para essas bactérias resistentes, elas têm mais alimento, né, disponível, elas se multiplicam mais, logo as bactérias resistentes, ó o que eu estou marcando aqui, turma, vai crescer, beleza? Então o nosso gabarito aqui é letra B. Bactérias sensíveis morrem, bactérias resistentes conseguem sobreviver. Vamos para número 2? Bem rapidinho, turma. Vamos lá, ó. Simulado Enem 2018, né? É um simulado que eu consegui buscar essa questão. Em um ecossistema, há certa cadeia alimentar representada a seguir. Então vamos lá, turma. Produtor são algas, né? Microalgas, que é o fitoplâncton. Consumidor primário, copépodes, que são microcrustáceos, fazem parte do zooplâncton. Atum, consumidor secundário. E os parasitas do atum, consumidor terciário. Então vamos pensar aqui, né? Se os parasitas do atum estão ali como consumidor de terceira ordem, imagina um atum tendo vários desses parasitas, tá? Guarda isso na mente de vocês. Beleza. Sobre as relações entre os componentes dessa cadeia, foram construídas 3 pirâmides ecológicas, A, B e C. Beleza, vamos para o comando da questão. As pirâmides estão aqui e a gente vai avaliar. Considerando que as algas são seres unicelulares, com alta taxa de reprodução, aquilo que eu disse para vocês, tá? O fitoplâncton ele tem uma biomassa pequena, mas se reproduzem muito rápido, né? Pode-se afirmar que as pirâmides A, B e C representam, respectivamente... Vamos lá, turma, relembrando o que eu falei quase agora. A pirâmide que nunca vai ser invertida é a pirâmide de energia. Então, eu já classifico a letra A pirâmide A, como uma pirâmide de energia, tá? Então, aqui eu tenho, ó, energia. Então, eu já consigo retirar algumas daqui, né? Vamos lá, ó. Respectivamente ele quer primeiro A, depois B, depois C. Então, ó, a letra A não faz sentido, não é uma pirâmide de número, essa pirâmide A. Letra B também não faz sentido, nem letra C. Ficamos entre letra D e letra E. Vamos ver a segunda pirâmide ali, né? A segunda pirâmide pode ser ou biomassa ou número, né? Vamos pensar em número. Eu tenho um fitoplâncton que é muito numeroso, então aqui eu tenho um produtor que é numeroso, tá? Então em quantidade eles têm grande quantidade, mas em peso é menor, tá? Eu tenho um zooplâncton aqui, né? Consumidor primário um pouco menor. Depois eu tenho o atum, que é uma quantidade menor ainda. E por último, consumidor terciário, eu tenho os parasitas do atum, que no caso são vários parasitas por atum. Então tem uma quantidade muito maior. Logo, essa galera aqui, essa pirâmide representa número, tá, meninos? Então, ó, nosso gabarito é letra E. Show de bola? Aqui, ó, na C, né, eu consigo observar que o produtor ele está em menor quantidade, na verdade, não em menor peso, né? Por conta daquela questão da alta taxa de reprodução que até o enunciado falou aqui, né? Alta taxa de reprodução. Vamos para número 3. Número 3, bem rapidinho, da UERJ, tá? Vamos lá. No continente africano, esse aqui eu já vi, já tá, turma, eu vou passar mais rápido, ó. Ele tá falando do besouro rola-bosta, tá falando que ele utiliza essas fezes, né, esse resto de matéria orgânica, para alimentar as larvas, né, os filhotes, digamos assim. E ele pergunta, né, ó, o besouro rola-bosta está inserido na cadeia alimentar, assim como os demais seres vivos. Essa espécie de besouro ocupa qual papel? Vamos lá. Besouro é um animal, logo não pode ser produtor. Se ele está se alimentando de fezes, fezes não é um outro tipo de animal, né? São restos de outros animais, então ele não pode ser classificado como predador. Ficamos entre decompositor e consumidor. Para ele ser consumidor, ele tem que consumir um outro animal, tá? Um outro ser vivo, no caso. E aqui ele está consumindo fezes, então não é a letra B. Ficamos com a letra A, tá? O besouro, nesse caso, nessa situação,
é classificado como decompositor, porque ele está pegando matéria orgânica e devolvendo essa matéria para a teia alimentar, né, para a cadeia alimentar, para o fluxo de energia. Beleza? Vamos lá. Questão número 4, uma questão de simulado ERG. Vamos lá. Temos aqui esse gráfico, tá? Um gráfico que nós trabalhamos na aula de dinâmica de populações. E ele pergunta, ó, ele fala, antes de perguntar, ele fala que essa curva A é uma curva que representa o potencial biótico, né? Nós falamos sobre isso, que seria o quê? É a curva de crescimento de uma população se nenhum fator limitante existisse, tá? Então, se eu tivesse espaço infinito, recursos infinitos, uma população de qualquer espécie cresceria dessa forma. E a C, a curva C, que é essa daqui que eu estou marcando em verde, ela vai ser a curva de crescimento real de uma população. E o que ele vai perguntar? Ele pergunta justamente o que representa a letra D. Ó, essa letra D, que é esse espaço entre a curva real e o potencial biótico, o que isso representa? Turma, esse espaço, né, o que faz com que o crescimento real não chegue ao crescimento exponencial, ao potencial biótico, são os fatores ambientais. Que fatores ambientais são esses? Tanto fatores bióticos, tá? Predação, parasitismo, quanto fatores abióticos. Competição por luminosidade, falta de recursos, solo, umidade, temperatura. Logo, então, o nosso gabarito vai ser qual? Letra E. Beleza? Gabarito, então, letra E. Então, esse espaço representado por D, ele representa o quê? Os fatores bióticos e abióticos que impedem o crescimento exponencial da população. Joia? Vamos lá, questão adaptada da FUVEST, turma. Então, tem uma teia alimentar aqui, e ele pergunta qual o menor nível trófico ocupado pelo lobo-guará. Tá? Então, menor nível trófico ocupado pelo lobo-guará. O lobo-guará está aqui, e aqui eu já bato o olho, eu percebo ó, que o arbusto, que no caso aqui é o produtor, ele serve de alimento para o lobo-guará. Logo, o lobo-guará aqui, ó, o arbusto ele vai ser o nível trófico 1, correto? E o lobo-guará vai ser o nível trófico 2. Aqui eu já observo o menor nível trófico possível, gabarito, letra D. Beleza? Não vou perder tanto tempo nessas questões, tá, gente? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Questão 6, bem rapidinho. Deixa eu ver quantos minutos temos. Tá, 12 minutinhos. Vamos seguindo aqui, né? Vocês vão fazendo as questões e vão buscando aí quais questões vocês têm dúvida. Vocês podem pular no vídeo para ver apenas elas. Beleza, eu tenho um esqueminha aqui representando ali, as setas representando, né? A transferência de energia, de matéria orgânica e também de gás carbônico. Beleza, galera, ele quer que eu assinale a alternativa correta aqui em relação a isso. Meninos, observando essa seta número 1, eu tenho indo do ambiente para os produtores. O que vai do ambiente para os produtores? Gás carbônico, beleza? CO2. Eu tenho essa aqui número 3, ó, indo dos produtores para os consumidores. O que vai dos produtores para os consumidores? Moléculas orgânicas, tá? Então, quando um consumidor ele se alimenta do produtor, ele está obtendo moléculas orgânicas, beleza? Proteínas, carboidratos, lipídios, que a gente vai falar mais para frente. E a número 4, eu percebo aqui ó, que é uma seta indo do consumidor para o ambiente. O que vai do consumidor para o ambiente? Gás carbônico, tá? Num processo de respiração, tá? Vou produzir ATP, vou liberar gás carbônico na atmosfera. Então, vamos lá. Qual o gabarito seria dessa? Aqui, ó, eu classifico a letra C como nosso gabarito. Transferência de gás carbônico. Número 1 está rolando, tá? Número 2 também acontece, eu esqueci até de falar disso, né? Aqui eu tenho gás carbônico passando também, porque a planta também respira. E número 4 também. Transferência de moléculas orgânicas, só o número 3, tá? Só o número 3 eu tenho um processo ali de consumo. E energia. Número 1 está passando, tá? Do ambiente para o produtor. Que energia passa do ambiente para o produtor, professor? Vamos lá, energia solar, né? Para fazer fotossíntese. Do 2 para o ambiente,
aqui no caso seria um processo de decomposição, acredito eu. O 3 também, né? Transferência de energia, então com essa transferência de moléculas orgânicas eu também tenho uma transferência energética. E o número 4 também, por conta dos consumidores, eles voltarem ao ambiente, né? Sua matéria orgânica volta ao ambiente no processo de decomposição. Então aqui, uma questãozinha um pouquinho mais complexa, mas dá para fazer, turma. Só fazer uma análise importante. Vamos lá, meninos. Texto grande aqui. Aqui o cara está falando, né, sobre a questão que a gente trabalhou em aula, que foi o processo aí o princípio da exclusão competitiva, né, o chamado também princípio de Gauss. Então os caras eles colocaram dois protozoários no mesmo ambiente, né? E nesse caso, nesse experimento, um dos protozoários cresceu em grande quantidade, o número de indivíduos, enquanto o outro protozoário declinou, ou seja, foi extinto naquele ambiente. E ele quer saber, qual alternativa apresenta uma explicação mais plausível para os resultados mostrados. Meninos, esse princípio de exclusão competitiva é o quê? É quando duas espécies têm o mesmo nicho ecológico. E o gabarito, nesse caso, fica na letra A. Beleza? Aqui, ó. O Paramecium aurelia e o Paramecium caudatum, né, que são as duas espécies aí de protozoários, apresentam o mesmo nicho ecológico. Porém, quando em competição, o Paramecium aurelia ele vai ser mais bem adaptado ao ambiente e vai levar vantagem, tá? Nesse caso aqui, a outra espécie foi levada à extinção. A gente sabe que no ambiente, geralmente, essa outra espécie ela é retirada desse ambiente e vai para um outro local. Então, gabarito letra A. Qualquer dúvida mais específica, vocês podem falar comigo no privado. Questão 8, meninos, vamos lá. Uma questão do simulado SAIS, tá? De 2018. Então, aqui ele está contando sobre uma questão, falando sobre o bioma da floresta amazônica. Deixa eu só colocar aqui a cor nova. Floresta amazônica, beleza? E ele está falando que a floresta amazônica, ela tá mais para torneira do que para pulmão do mundo. Tá? Então tem toda aquela máxima que a gente falava, né? Hoje em dia fala-se menos, que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque produz muito gás oxigênio, né? As plantas que estão lá. Mas não, turma. As plantas que estão lá, mesmo produzindo muito oxigênio, elas consomem também, tá? A planta também faz respiração. A gente vai ver isso mais para frente, mas é basicamente isso. Então eu tenho, no caso, quando ele fala que a Amazônia está mais para torneira, porque essas plantas elas transpiram muito, ou seja, muito vapor de água vai para a atmosfera, forma muitas nuvens, e essas nuvens carregadas, né, com chuvas, elas são encaminhadas aqui para o sudeste. Né? A gente tem os famosos rios voadores, e o Josias com certeza vai falar com vocês, eu também vou falar. Tá? Nosso gabarito aqui seria então, a ideia mencionada no texto, né, encontra respaldo no fato de que a floresta amazônica apresenta o quê, turma? Produtividade primária líquida baixa, isso é uma relação entre produção de O2 e consumo, tá? E evapotranspiração alta, que foi isso que eu trabalhei com vocês agora. Questão bem tranquila, né? Vamos seguindo. Mais uma do simulado SAIS, bem rapidinha, né? Então ele está falando ali sobre a resistência de pragas, né, ao inseticida e tudo mais. Em relação aos inseticidas e seus efeitos, o trecho anterior faz referência ao quê, turma? A ampliação do número de indivíduos resistentes. Então ele está falando aqui, se eu utilizar um inseticida num ambiente agrícola sem um manejo correto, né, sem uma aplicação correta, vai gerar resistência, tá? Vai gerar resistência. E os indivíduos resistentes, é óbvio que vão conseguir crescer em número. Vamos para o número 10. Analisando, então, esses dois ecossistemas, né, um aquático e outro terrestre, ele quer saber o quê? Sobre as cadeias alimentares acima citadas, assinale a alternativa correta. Aí aqui é só você analisar, né, meninos? Aqui eu tenho de início o produtor, depois consumidor primário, depois secundário, secundário, depois de terceira ordem, tá? O gabarito aqui seria letra D, né? Que ele fala que a garça e o gavião ocupam o quarto nível trófico. Beleza. Porque se a gente falar de nível trófico, eu tenho aqui, primeiro nível trófico, produtor, segundo, o consumidor primário, terceiro, o terciário e quarto, o consumidor de terceira ordem. Show de bola? Tranquilo essa daqui, bem facinha. Vamos lá, mais uma questão aqui envolvendo análise de cadeia alimentar, turma.
Nesse caso aqui, nós temos como gabarito... aqui é muito tranquilo, né, meninos? Eu não preciso perder tanto tempo nessa questão explicando muita coisa aqui não. É só vocês analisarem, né? O capim vai ser o produtor e dependendo da análise, aí aqui eu tenho consumidor primário, consumidor secundário. O nosso gabarito fica na letra E. Existe apenas um consumidor estritamente secundário. Qual é esse consumidor estritamente secundário? Eu tenho o... Deixa eu ver... Eu quero saber a incorreta, né? Perdão, aqui eu já olhei errado aqui. A incorreta é essa mesmo. Não existe só um consumidor secundário estritamente, né? Eu tenho aqui a galinha e eu também tenho a cobra sendo os consumidores estritamente secundários. Por isso que essa daqui está incorreta. Gabarito, letra E. Vamos seguindo. Questão 12, questão da UERJ. Então, ele está falando aqui de ambiente terrestre e ambiente marinho, tá? E, ó, em cada um deles é possível identificar o nível trófico em que se encontra a maior quantidade de biomassa por unidade de área. Então, a gente está falando de biomassa, tá, meninos? Em um determinado período, né? Para o ecossistema terrestre e para o marinho, esses níveis tróficos correspondem, respectivamente. Vamos pensar lá, ó, quem tem mais biomassa no ambiente terrestre? Os produtores, tá? Sempre. E é muito difícil você observar uma cadeia alimentar em que os produtores não tenham a maior biomassa. E no ambiente aquático, lembrem que a biomassa do produtor é menor e a do consumidor secundário, que é o zooplâncton, é maior. Perdão, consumidor primário, né? Então, o nosso gabarito aqui fica letra C, tá? Os produtores no ambiente terrestre têm mais biomassa e no ambiente aquático os consumidores primários, que no caso é o zooplâncton, né? Lembra do zooplâncton, tá, turma? Não esqueçam. Zooplâncton. Show de bola. Seguindo aqui. Então, eu tenho mais uma análise aqui de cadeia alimentar. Aqui eles tiraram o produtor, né? A gente já começa com rato silvestre. E ele pergunta qual é a correta, tá? A correta vai ser: os fungos são decompositores e atuam em todos os níveis da cadeia alimentar. Aqui não está mostrando no esquema, né? Mas eu tenho que ter todas as setas voltadas para o fungo, tá? Porque o fungo ele consome todos os indivíduos de uma cadeia alimentar. Ele é o responsável pela ciclagem de matéria orgânica. Show? Mais uma questão, simulado SAIS 2019. Eu tenho um gráfico que está representando o percentual de sobrevivência de humanos, tá? Em decorrência dos anos, né? Então, eu tenho aqui 1000 depois de Cristo, tenho 1900 e o último momento de medição aqui foi em 1960. E a gente percebe, ó, que essa sobrevivência ela cai muito nesses últimos anos somente nos indivíduos mais velhos, né? Ou seja, eu tive um aumento na taxa de sobrevivência desses indivíduos. E é isso que ele pergunta, tá, meninos? Análise de gráfico, ó. A análise do conjunto das informações dispostas no gráfico demonstra que, ao longo da história, houve um aumento no percentual de sobrevivência, tá? Redução na expectativa de vida não faz sentido, redução na taxa de mortalidade faz sentido, mas não é isso que o gráfico está mostrando, tá? O gráfico está mostrando um percentual de sobrevivência, então a gente tem que analisar o que o gráfico está me dizendo. Aumento da taxa de natalidade, o gráfico não está me mostrando isso. Aumento da densidade populacional, provavelmente aumentou, né? Mas o gráfico não me mostra isso. O gráfico me mostra percentual de sobrevivência, tá? Aqui, ó, no eixo Y, beleza? Seguindo. Mais uma do simulado SAIS. É um simulado muito importante, tá, galera? Então, bem padrão Enem, então podem fazer com tranquilidade. Aqui ele fala sobre as plantas carnívoras, né? Aí eles falam que essa alimentação delas por outros seres vivos vai ser em decorrência ali de vários fatores do ambiente. Elas também fazem fotossíntese, né? Mas elas precisam dessa meio que uma suplementação. E por que elas precisam disso, né? Ó, a adaptação das plantas mencionadas no texto está diretamente relacionada com o quê? Turma, com a escassez de nutrientes no solo, tá? Então, as plantas carnívoras, elas se adaptaram a solos muito pobres
E como é que elas conseguem esses nutrientes que elas não encontram no solo? Se alimentando de alguns animais, principalmente insetos, né? Nosso gabarito é a letra A. Mais uma do simulado SAIS, falando sobre usinas nucleares, né, que elas influenciam ali na biodiversidade, nas cadeias alimentares. E ele pergunta, as usinas nucleares, mesmo funcionando normalmente, então atenção que aqui eu não estou falando de nenhum vazamento de composto radioativo não, tá, turma? Eu estou falando de um funcionamento normal de uma usina. Podem provocar desequilíbrios na vida aquática por meio de quê? Galera, a usina nuclear, ela também é chamada de usina termonuclear. Por quê? Porque essa radiação desses elementos químicos vai fazer com que a água que fica em volta nos tanques dessas usinas, ela aqueça. Então, eu tenho uma geração de energia térmica ali através da radiação. Então, a única que faz sentido aqui com o funcionamento normal da usina é o aquecimento da água, que contribui para a diminuição da quantidade de oxigênio nela dissolvido. Tá? O nosso gabarito é letra D. Qualquer dúvida aí mais específica, vocês podem me mandar mensagem, tá, pessoal? Vamos lá. Seguindo aqui, questão 17. Eu acho que vai dar tempo de fazer tudo, aí vocês podem tirar as dúvidas aí mais para frente. Vamos lá, mais uma análise aqui de cadeia de teia alimentar, né? Lembrando que a nossa análise, ela sempre vai iniciar do produtor, e aí eu vou analisando cadeias alimentares separadamente dentro dessa teia. E ele quer saber, ó, qual é a alternativa correta em relação a essa cadeia alimentar. O nosso gabarito, nesse caso, vai ser a letra B. Show? Uma análise simples. Ó. Os ratos, os coelhos, ratos e morcegos são consumidores primários. Beleza, tá aqui, ó, consumidor primário, porque se alimenta da planta, esse aqui também, e esse aqui também. Enquanto raposas são simultaneamente consumidoras de segunda, terceira e quarta ordem. Olha a raposa aqui, vamos lá. Se eu analisar essa teia aqui, ó, a raposa aqui nesse caso é consumidor secundário. Se eu analisar essa teia aqui, ó, vou até colocar de cor diferente. Aqui do rato, da planta para o rato, do rato para a cobra, da cobra para a coruja e da coruja para a raposa. Aqui eu tenho a raposa sendo consumidora, vamos lá, ó, consumidor primário, secundário e terciário de quarta ordem, tá? E se eu analisar, deixa eu dar uma olhada aqui, nesse caso aqui, ó, planta para o morcego, morcego para a coruja e coruja, novamente, para a raposa. Eu tenho a raposa aqui como ó, consumidor primário, morcego, consumidor secundário, coruja, consumidor de terceira ordem, a raposa. Então, a raposa, dependendo da sua análise, ela tem 3 níveis tróficos ali, né? Ela tem 3 funções ecológicas no nosso gabarito, letra B. Beleza? Isso é importante, pessoal, fazer esses exercícios porque são questões geralmente consideradas fáceis, tá? Lembrando que o TRI do Enem, ele leva em consideração questões fáceis, ele pontua mais questões fáceis. Vamos lá. Aqui nós temos uma pirâmide ecológica, né? Onde ele vai estar analisando, nesse caso aqui, né, essa pirâmide ela está analisando, deixa eu ver, o número de indivíduos, tá? Então essa pirâmide ela não está analisando energia nem biomassa, é o número, quantidade de indivíduos. Vamos lá. A gente percebe aqui que eu tenho ó, uma quantidade pequena de produtores, joia? Quem são os produtores aqui, ó? A gente já pode marcar, ó, letra D. Com certeza não é, porque o bezerro ele não é um produtor. Aí sobra capim e árvore. Qual desses dois grupos de plantas vai ter uma quantidade pequena e que consegue suprir todos os outros indivíduos em quantidade mesmo de biomassa? Uma árvore, né? Uma árvore ela pode ter uma árvore só, mas ela tendo uma copa grande, ela suporta ali, ela serve de alimento para vários seres vivos. Então, ó, eu já cancelo a B e a E. Sobrou para a gente a letra A e a letra C, né? Aí nós temos depois o número 2, que é o consumidor primário, pode ser o pulgão. Pulgão é um insetinho pequenininho, tá, turma? Ou pássaros.
e é uma quantidade maior, é o grupo de indivíduos ali que tem uma maior quantidade. Então, qual é o mais lógico? Eu ter muitos pulgões, que são insetos muito pequenos, ou ter muitas aves? Galera, o nosso gabarito com certeza vai ser letra A, tá? Eu tenho muitos pulgões aqui no número 2, número 3 vai ser a joaninha, né, que se alimenta dos pulgões, e por último os pássaros, né? Eu tenho uma quantidade maior de joaninhas que servem de alimento para pássaros. Então fica assim o nosso gabarito. Letra A. Questão 19. Vamos lá. Tá dando um tempinho razoável, mas aí vocês vão passando para as questões que vocês acham mais necessário tirar a dúvida. Ele está falando da Revolução Verde, da questão aí da mecanização, né, da produção, da tecnologia em cima da agricultura e da questão dos agrotóxicos. Então, ó, a utilização de agrotóxicos sob ponto de vista ambiental sob o ponto de vista ambiental, né, pode ter como consequência o quê, turma? Vamos lá, uso agrotóxico na minha colheita, no meu ambiente lá agropecuário. Vai diminuir a produtividade das plantas? Não, tá? Vai gerar surgimento de novas pragas? Também não, tá, turma? Vai matar as pragas, né? Aumento do custo de produção? Também não, tá? Se eu tenho uma produção maior, o custo de produção vai ficar um pouquinho menor. Agora, contaminação de recursos hídricos. Isso aqui eu vou trabalhar com vocês. Joga agrotóxico no campo, no ambiente, vai ficar no solo, né? Bateu uma chuva, filho. Esse agrotóxico ele vai todo ser lixiviado, ele vai ser carregado para um lago, por exemplo, e vai acabar contaminando esse lago, né? Recursos hídricos, no caso, seria um lago, um rio, um lençol freático. Nós temos essa problemática, sendo que o agrotóxico é um veneno, né? Então vai matar os indivíduos que vivem nessas águas. Vamos lá, questão 20. Aqui eu tenho uma questão falando sobre controle biológico, em que eles usam larvas de joaninhas para controlar. Deixa eu ver, para controlar alguns parasitas, né? Para combater parasitas, que ele diz aqui. E beleza. E está falando que essas larvas, sendo distribuídas para a população, elas podem substituir os pesticidas. Aí eu tenho aqui 3 pirâmides e eu quero saber a pirâmide de biomassa, a pirâmide de energia e a barra que representa as joaninhas nesse meu esquema aí. Vamos lá, lembrando lá o que eu disse para vocês. Pirâmide de energia, meninos, nunca vai ser invertida. Então, a minha pirâmide de energia, com certeza, é a número 2, tá? Então, ele quer respectivamente, né? Então, o número 2 tem que ficar no meio aqui. Então, eu posso excluir já a letra D e a letra E, tá? Eu fico entre A, B e C. Show de bola. A pirâmide de biomassa, nesse caso aqui, né, se está falando, os parasitas eles se alimentam da vegetação de Paris. Quando eu falo de uma vegetação comum, geralmente a biomassa é maior e essa biomassa vai diminuindo com o decorrer da cadeia alimentar. Então, eu tenho a biomassa sendo também representada pelo número 2. Tá? O número 2 também me representa a biomassa. E qual o número dessa pirâmide vai representar a joaninha? Vamos lá, ó. Produtor aqui no número 1, né? Que é a vegetação lá de Paris. Consumidor primário são esses parasitas. Consumidor secundário, as larvas da joaninha. Então, é número 3. Então, nosso gabarito ficou, ó, 2, 2 e 3. Gabarito letra B. Não sei se ficou confuso essa minha explicação para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem comentar comigo. Vamos lá, 21. Seguindo. A figura a seguir ilustra uma pirâmide ecológica de uma determinada cadeia alimentar aquática. Então, percebemos aqui, ó, fitoplâncton sendo produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Show de bola. Pirâmide clássica do ambiente aquático, tá? A partir da interpretação dessa pirâmide ecológica, depreende-se que nessa cadeia alimentar há uma... Vamos lá, turma, gabarito nosso, ó, letra C. Show de bola? Uma menor quantidade de carnívoros em relação à quantidade de consumidores primários. Vamos lá, o consumidor primário, zooplâncton, tem uma quantidade grande, está sendo marcado aqui na pirâmide. E os carnívoros aqui, eu tenho uma menor quantidade em relação aos consumidores primários. Joia? Então, nosso gabarito, letra C.
Questão 22. Considere uma pirâmide ecológica com os seguintes níveis tróficos. 3 árvores, tem 3 árvores, 300 gafanhotos e 2 aves. E eu quero saber, qual das figuras representam melhor a pirâmide de energia e de número, respectivamente. Vamos lá. Primeiro, pirâmide de energia, turma. Lembra sempre, nunca é invertida, então é número 1. Cancelamos já a C e a D. Fica entre A e B. E a pirâmide de número, lembrando que eu tenho mais árvores do que aves, eu tenho 3 árvores e 2 aves, então a minha base vai ter que ser maior. Eu tenho aqui na número 2, né? Uma base maior, consumidor primário, grande quantidade, 300, e consumidor secundário, uma quantidade ainda menor do que a base. Então, o nosso gabarito é a letra A. Simples assim, meninos. Então, é uma análise ali de gráfico. Bem tranquilo. Questão 23. Vamos lá, eu tenho 3 pirâmides aqui. E ele está falando, ele vai seguindo, As figuras acima representam pirâmides ecológicas, considerando a cadeia alimentar fitoplâncton, zooplâncton, peixes. As pirâmides de energia, biomassa e números em um dado momento são, respectivamente, vamos lá, turma. Pirâmide de energia, lembra? Letra A, nunca invertida, tá? Então, a gente fica, como é respectivamente, né? Nós cancelamos a B, nós cancelamos a E. Ficamos entre A, C e D. Pirâmide de biomassa. Lembra lá, biomassa é fitoplâncton menor do que zooplâncton. Qual aqui que é um menor do que o outro, né? A gente poderia ficar entre B e C, mas no caso a gente vai pela letra B. Por quê? Os peixes eles vão ser os consumidores secundários, nesse caso aqui, e tem que ser menor do que a quantidade de zooplâncton, tá? A quantidade eu digo em peso. Então a biomassa aqui é a letra B. Então, a gente já fica entre... A gente já exclui a letra C e fica entre A e D. E, por último, a quantidade, números de indivíduos, né? Quando a gente fala de números de indivíduo, eu tenho a letra A novamente, sendo o gabarito, tá? Então, por quê? Porque os produtores, que é o fitoplâncton, em números, eles são maiores. Em peso, eles são menores, tá? Então, o fitoplâncton é maior em quantidade do que o zooplâncton, que é maior em quantidade do que os peixes. O nosso gabarito é letra D. Questão 24. Estamos acabando já. Então, mais uma questão do sais, né? Eles estão falando sobre a questão aí da... sim, eu lembro dessa daqui. Eles estão falando sobre uma questão de encontrar água, né, na Lua. Então, encontraram a água. Essa água, não em Marte, perdão, encontraram água em Marte. Essa água encontrada está num local oculto da luz, isso já me dá uma dica, tá? E os pesquisadores eles vão afirmar, se houver uma fonte de energia e uma fonte de nutrientes, a vida é possível. Beleza. Traçando um paralelo entre os ecossistemas terrestres e as condições do lago de Marte, abordadas no texto, um possível processo de produção de matéria orgânica nesse lago seria qual? Turma, se ele está falando que esse lago subterrâneo não tem acesso à luz, impossível ser fotossíntese, tá? Então, o único processo que produz matéria orgânica através de reações de oxidação, né, de materiais inorgânicos é o processo de quimiossíntese, tá? Com ausência de luz, no caso. Então, nós temos a quimiossíntese como gabarito. Essa questão é um pouquinho difícil, tá? Vamos lá, questão 25. Estamos falando aqui sobre o combate às emissões de carbono e o efeito estufa, e várias iniciativas lançadas, né, tentam impulsionar soluções naturais baseadas na conservação de ecossistemas, como florestas e oceanos. E ele vai seguindo, fortalecer esses ecossistemas é uma das soluções, pois eles possuem organismos que auxiliam no controle desse processo físico. Beleza, meninos? Então, se eu quero diminuir a quantidade de carbono na atmosfera, e para fazer isso eu estou conservando os ecossistemas, qual ser vivo em um ecossistema tem essa capacidade de pegar carbono da atmosfera para produzir matéria orgânica, turma?
e organismos fotossintetizantes, tá? Então, nosso gabarito é a fotossíntese. Questão 26. Então, eu tenho aqui uma cadeia alimentar composta por alga, caramujo, peixe e garça, tá? Ele faz algumas afirmativas aqui, então é só observar essas afirmativas e ver quais são as corretas, tá? Então, o nosso gabarito, nesse caso, vai ficar na letra B. Professor, por que a número 3 não é correta? Vamos lá, ó, ele fala que a garça assume a posição de consumidor terciário, sim, ao se alimentar do peixe e do caramujo nessa cadeia alimentar. Bom, primeiro, essa cadeia alimentar já não está me falando que essa garça se alimenta do caramujo. Então, daqui já está errada, porque a minha análise é em cima da cadeia alimentar que foi posta na questão, tá? A garça, sim, come caramujo, come, mas nesse caso aqui não está sendo representado. Então, isso aqui já tira isso. E quando eu falo que a garça está se alimentando do peixe, eu assumo que ela é consumidor terciário. E quando ela está se alimentando de caramujo, eu assumo ela como consumidor secundário. Então, essa daqui está errada, tá, meninos? A número 3 está errada. As outras 3, né? 1, 2 e 4 estão corretas. Vamos lá. Finalizando. Pessoal, aqui eu tenho uma representação de dois processos, né? Ó, número 1 e número 2. O número 1 vai estar pegando glicose, que é açúcar, e transformando em gás carbônico. Que processo é esse, professor? É um processo chamado de respiração celular, tá? É o que você faz para produzir ATP. Você pega a glicose, quebra ela e como resíduo você vai liberar gás carbônico pelo seu nariz, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. E o número 2 vai pegar o gás carbônico e transformar em glicose. Pegar gás carbônico da atmosfera, transformar em açúcar. Que processo é esse, professor? Fotossíntese, tá? Então, esses dois processos, tanto respiração quanto fotossíntese, eles sempre estão atrelados uns aos outros, tá? Porque o que um produz, o outro vai consumir. Vamos lá, então. Os números 1 e 2 desse esquema podem estar representando, respectivamente, seres. Vamos lá, turma. Quem faz fotossíntese? É produtor, correto? Então, é respectivamente que ele quer, né? Então, o segundo aqui seria o número 2. Aqui eu já posso descartar todos eles, ó. Aqui está falando que o indivíduo 2 é heterótrofo, tá errado, heterótrofo é que se alimenta de outro ser vivo, consumidor também não é, decompositor também não é. Nosso gabarito fica na letra B, beleza? Porque está representando produtores fazendo fotossíntese, que é o correto, né? Então, essa aqui seria a nossa alternativa correta. Vamos lá, turma, tá acabando. Beleza, aqui a questão da UERJ está uma questão mais complexa também, mas muito boa. Eu tenho esse gráfico representando uma cadeia alimentar de um lago, né? Ele está falando que essa linha pontilhada, ó, a curva pontilhada representa a variação da biomassa de fitoplâncton. Então, o que está acontecendo com o fitoplâncton aqui, ó? Em certo momento ele cresceu muito, depois ele decaiu bastante, tá? E em cima dessa curva, comparando essa curva com as outras, ele quer saber, né? A variação da biomassa de zooplâncton está representada pela curva identificada por qual letra, né? Então vamos lá, turma. O fitoplâncton, o que o fitoplâncton é para o zooplâncton? É alimento. Se esse alimento de fitoplâncton diminuiu dessa forma, a curva do zooplâncton também vai acontecer da mesma forma. Se eu tenho muito alimento, se eu tenho muito fitoplâncton, o zooplâncton aumenta. Se eu tenho pouco fitoplâncton, o zooplâncton abaixa. Qual é a curva que está mais próxima ali, ó, dessa tendência do fitoplâncton? É essa curva aqui, meninos, ó. Percebam, ó, agora ele está caindo, e acompanhando ali a curva do fitoplâncton. Nenhuma das outras curvas estão sendo bem representadas. Ah, professor, a curva Z está uma tendência igual também. Mas percebam, turma, a curva Z ela está quase, ó, os indivíduos estão quase entrando em extinção, estão quase chegando a zero. Isso é impossível, porque eu tenho uma quantidade relativamente alta ainda de fitoplâncton aqui. Então é impossível o zooplâncton estar tão baixo assim. Então a curva que melhor representa o zooplâncton, gabarito, letra C. Joia? Vamos lá, questão do Enem PPL, falando sobre novamente fitoplâncton. Percebam que os assuntos eles sempre se repetem, tá, turma? O vestibular ele sempre vai se repetir. Vamos lá, ele está falando, ó, esses organismos raramente são citados quando o assunto é preservação da biodiversidade.
mas desempenham um papel ecológico fundamental. Esses organismos devem ser preservados por quê, turma? O que o fitoplâncton é numa cadeia alimentar? São os produtores, né? Eles são a base, lembra lá, ó, da nossa pirâmide, eles são a base da pirâmide ecológica, tá? Então, ó, qual o nosso gabarito? Estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos. Gabarito letra E. Para finalizar, vamos lá. Aqui eu tenho uma historinha, né, de que por conta da pesca dos tubarões, né, esses tubarões diminuíram a sua população. Esses tubarões que se alimentavam de raias, né, quando eles diminuíram, as raias aumentaram. E essas raias, por consequência, por ter muitas raias no ambiente, elas se alimentaram de muitos mariscos, né, de muitos moluscos. E causou ali um problema no cultivo desses moluscos naquele ambiente. Eu quero saber, ó, qual das figuras representa a variação do tamanho da população de tubarões, raias e moluscos no Atlântico Norte a partir do momento da pesca dos tubarões iniciada, já no tempo zero. Então, o que eu vi aqui? Tubarões diminuíram, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tubarões diminuíram, as raias aumentaram e os moluscos diminuíram. Aqui é só observar o gráfico que melhor representa isso. Vamos lá, tubarões diminuindo, seria essa daqui, né? Letra C. Tubarões diminuem, as raias elas aumentam, e, em consequência, os moluscos vão diminuir, porque estão sendo predados pelas raias. Nosso gabarito, letra C. Beleza, meninos? Então a gente finaliza aqui, deu 46 minutos. É óbvio que se vocês quiserem observar toda a resolução, fiquem à vontade, mas se não quiserem, se tiverem dúvida pontual, né, em uma ou outra questão, é só vocês pularem para a questão que eu vou estar falando. Beleza? Então é isso, meninos. Bom carnaval para todos e até logo, né? Até mais. A gente se encontra continuando o assunto de ecologia. Abraço, tchau, tchau.